interações de vocês, vocês podem perguntar, podem interagir com a gente, podem falar com a gente a respeito do que nós vamos falar. É para ter é para ser um sentido de aula e não de culto, tá? Vamos fazer uma oração para a gente começar, então? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de aprender a Tua palavra juntos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo acesso que temos, Senhor, a bibliotecas, a livros, a Tua palavra. E que Tua palavra, Senhor, Teu Espírito nos conduza na leitura dela e no aprendizado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, esse livro ele traz 19 lições básicas do cristianismo. E a primeira que nós vamos falar hoje é como posso ser salvo. Ele traz esse tema explicando a primeira parte dele, como o mundo está hoje. Então, nós estamos vivendo hoje em um mundo onde as pessoas ignoram o fato da existência do inferno. Esse é o primeiro ponto que ele traz para essa lição. Então, as pessoas vivem como se não existisse o inferno, como se não existisse uma condenação, como se Deus simplesmente fosse uma pessoa cheia de amor que estivesse pronto a ajudar quem chega a Ele. E aí, ele traz que, inclusive, os crentes, muitas vezes, vêm a Deus para buscar bênçãos, seja financeira, seja de saúde, seja de ajuda no trabalho, seja de ajuda espiritual, porque não está se sentindo bem. Alguns poucos das pessoas que buscam a Deus buscam querendo ir para o céu, e basicamente ninguém busca para não ser condenado. Ele traz esse ponto que às vezes a pessoa pensa em eu quero ir para o céu, mas não pensa, eu não quero ser condenado pelo meu pecado. E aí ele fala que a Bíblia chegou até as nossas mãos justo para a gente entender que existe uma condenação, que nós somos merecedores de uma condenação mediante o nosso pecado, que nós somos todos pecadores, e que através da Bíblia a gente tem noção disso, e a partir daí é que começa o nosso processo de salvação. E aí ele faz um paralelo que se a única coisa que existisse no mundo, como às vezes a gente vê pessoas seculares falando disso, se a única coisa que existisse para este mundo fosse só o que é terreno, se não existisse o que é espiritual, se não existisse uma vida após a morte, se o espírito não continuasse vivo depois da morte física, não faria sentido nenhum aquilo que nós vivemos, aquilo que nós pregamos aqui. E aí, para isso, ele cita o texto de 1 Coríntios 15, 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, citando essas pessoas que às vezes vão buscar a Deus, mas se esquecem de buscar livramento da condenação eterna ou a salvação, que vão buscar a Deus por causa de bênçãos terrenas. E o outro ponto que ele traz é em Mateus 8,36, onde Jesus diz: que aproveita ao homem guardar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí ele trata que, segundo a Bíblia, o ponto mais importante que o cristão deve buscar é o livramento da sua condenação. Ele fala que é a busca mais urgente do ser humano. Deveria ser aquilo que nós estivéssemos mais ansiosos para buscar. Porque de todas as coisas, de todas as aflições que a gente passa aqui na Terra, de tudo aquilo que a gente pode sofrer aqui na Terra, a pior coisa que pode acontecer a nós é sermos condenados no final da vida. Então, às vezes a gente pode viver uma vida maravilhosa aqui na Terra, com finanças, com saúde, com tudo aquilo que aos olhos humanos nós desejaríamos ter, e ao final da vida a pessoa ser condenada. Então ele trata que isso deveria ser a principal busca de quem está buscando a Deus, porque isso é o principal, é o que ele mais vai sofrer diante de tudo aquilo que ele vai passar aqui na Terra. E aí ele divide, a partir dos pontos que a Bíblia traz para nós, em 4 subtemas de como nós podemos ser salvos. O primeiro subtema é reconhecendo o estado de pecado. Então, ele traz que a primeira coisa que a gente precisa saber para ser salvo é que nós não somos merecedores dessa salvação. Por quê? Porque nós estamos em pecado contra Deus. O homem, ele já nasce em pecado contra Deus. Mas isso aí nós vamos falar em outras lições mais para frente. Mas o homem, ele está em pecado. Deus, sendo santo, ele não tolera o pecado, ele não aceita o pecado.
E nós, mediante a herança que nós temos de Adão, nós somos pecadores contra Deus. E aí, eu vou pedir para os irmãos abrirem. Alguém vai ler para mim Marcos 1,15 e Atos 2,37. O texto que o autor traz, ele fala que às vezes é errado nós chegarmos para pessoas que nós queremos que sejam salvas e simplesmente levar a ideia de que Deus é amor e que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E o autor traz a gente a refletir que às vezes nós falamos isso para alguém, que Deus tem um plano maravilhoso para a vida dele, e às vezes o plano maravilhoso para a vida dele não seja a salvação. Então, às vezes é complicadíssimo nós levarmos esse tipo de discurso para a conversão de alguém. Quando alguém está se preparando para a conversão, a primeira coisa que ele precisa entender, segundo o autor, é que ele é pecador e que ele não merecia ser salvo. E aí, quem pegou Marcos 1,15? Eu vou levar o microfone para ler. Dizendo, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 2:37 e 38. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o principal ponto que esses dois textos traz é que para que haja salvação, primeiro, você reconhece que você é pecador e depois você se arrepende do pecado que você cometeu. Os dois textos trazem arrependei-vos e depois, no texto de Atos, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto dos 4 que o autor traz para a gente é reconhecer o nosso estado de pecado. Então, a pregação do Evangelho para uma pessoa ser convertida, para uma pessoa ser salva, sempre começa com um forte alerta contra o pecado humano. E aí ele trouxe um negócio que eu achei interessante, que quando ele fala do amor de Deus, aí ele cita o texto de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele fala isso, olha como o autor diz. Essa frase foi proferida após ele dizer a Nicodemos que este precisava nascer de novo da água e do Espírito em João 3:5. Então, Deus amou o mundo, mas antes dele falar que Deus tinha amado o mundo, ele fala para ele, olha, você precisa nascer de novo. E o que é o nascer de novo? Você precisa entender que o que você fez até agora é errado, que Deus não aceita o que você fez até agora, e que a partir de agora você precisa ter um novo nascimento, você precisa ter uma mudança de vida, uma mudança de tudo aquilo que você fez, e arrepender daquilo que você fez. E aí, quando a gente entende isso, o Leandro Lima fala que parece que é inútil a gente precisar falar do amor de Deus. A partir do momento que a gente fala que ele deu o Filho dele para morrer por nós, mesmo nós sermos pecadores contra ele, não precisa mais eu falar que Deus ama a gente. A partir do momento que eu falei isso, o máximo do amor de Deus já está consumado diante do nosso estado de pecado. E aí, ele cita que hoje as mídias, televisão, às vezes até os próprios cristãos, estão tendo uma interpretação muito errada do pecado. A gente vê, eu até comentei com a Jéssica quando eu estava estudando, que às vezes filmes, às vezes séries, tratam o pecado como se fosse algo bom, algo maravilhoso. Quando vai tratar de pecado relacionado à área sexual, coloca uma maçãzinha vermelha bonita, com vontade de comer a maçã, usa chocolate. Então, todas essas coisas, o autor fala que isso vai entrando na mente das pessoas a partir do momento que a gente nem entende o pecado como algo tão ruim. A gente não percebe o quanto o pecado faz separação entre nós e Deus.
E aí, ele parte para um segundo ponto, dentro desse ponto de pecado, que nos 10 mandamentos, Deus colocou toda a lei, tudo aquilo que a gente precisava obedecer diante de Deus. E aí vem Cristo, diante de pessoas que falavam que obedecia à lei. Então a pessoa fala, não, mas eu obedeço à lei, então eu posso ser salvo, porque eu obedeço. E aí Jesus diz, em um dos textos que ele diz, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Esse é o 6º mandamento. Cristo explica lá em Mateus 5, 21. Porém, logo em seguida, então, nós podemos pensar, não, eu cumpro, porque eu nunca matei ninguém, né? Ninguém que nunca matou ninguém. E aí, depois vem Cristo, continua o texto e diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irar contra seu irmão estará em pecado. E quem proferir um insulto em seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo está sujeito ao julgamento. Mateus 5, 22. Então, Cristo traz a lei na forma como ela é escrita e diz, beleza, você diz que cumpre a lei, então não matarás. Você não matou ninguém, mas você já se irou contra seu irmão sem motivo? Então você está condenado por essa mesma lei que diz não matarás. Porque quando Cristo traz a lei dele para nós, a lei dele não é simplesmente física. Nós estamos falando de um Deus espiritual, de um Deus que consegue ler o nosso coração e consegue ler a nossa mente. Então, quando a gente está falando de pecado, o pecado vai muito além do que a gente faz com as nossas mãos e aquilo que a gente fala. O pecado nasce em nosso coração, nasce em nossa mente. E a partir do momento que, dentro do nosso interior, nós já pensamos algo contra alguém, seja no sentido de ira, seja no sentido de desejo indevido, isso já é pecado. E aí o autor traz assim, se aquele que diz que já cumpriu toda a lei, que cumpre os 10 mandamentos, será que cumpre também nessa parte interior? Aí ele trata assim, será que alguém já conseguiu cumprir integralmente o 6º mandamento? Parece difícil. E aí, a Bíblia diz que se um tropeça em um dos mandamentos, tropeçou em todos, porque a lei de Deus é única. Ou seja, nós estamos em pecado por causa da transgressão da lei. Seja em um ponto, seja em todos os pontos, porque quem tropeça em um, tropeça em todos os pontos. E aí, alguém vai ler para mim Tiago 2,10. Quem vai ler? Que eu levo o microfone. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Que é o que nós estávamos falando sobre a questão de pecar em um único ponto, nós já nos tornamos transgressores de toda a lei de Deus. E um outro ponto é que se nós não entendermos que somos pecadores, se dissermos que nós não temos pecado, nisso nós estamos pecando. E aí, isso está escrito em 1 João 8,10. A gente não precisa abrir. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Porque se Deus fala que nós pecamos, se Deus fala que nós erramos, se nós errarmos em um pecado, nós erramos em todos, e nós falarmos que nós não temos pecados, então, das duas uma, ou nós estamos falando que Deus é mentiroso e nós somos verdadeiros, ou nós somos mentirosos. E aí, plausível seja a segunda opção. Nós somos mentirosos em dizer que não somos pecadores. Feito isso, entendido o pecado, o autor entra no segundo ponto do nosso tema, que é entendendo qual a consequência que esse pecado traz para nós. E aí alguém vai ler para mim Isaías 59, de 1 a 2. Quem for ler, só me dá o grito que eu levo o microfone. Cinquenta e nove, 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem
nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não o ouça. Então, no texto de Isaías, fala que o nosso pecado nos separa de Deus. Ele cria uma espécie de cortina onde Deus não vai nos estender a sua mão sobre nós, onde Deus não vai estender suas bênçãos sobre nós, e o principal, que Deus não vai nos salvar por causa do nosso pecado. Então, essa barreira que é criada por causa do pecado, Deus, sendo santo, ele não poderia jamais tirar essa barreira. Ele não poderia aceitar que o pecado entrasse em sua presença, por ele ser santo. E aí, o relacionamento que nós temos com ele, por causa do pecado, fica rompido. Inclusive, as nossas orações se tornam inúteis por causa do nosso pecado. E aí, por causa do pecado de Adão, ele foi expulso do jardim. Então, o que eu quero dizer? O pecado tem consequências para nós. Existe uma consequência que afeta as nossas vidas diretamente por causa do pecado, desde o pecado lá em Adão e Eva. O pecado, ele colocou a gente, os humanos, em separação de Deus. E o autor chama, na verdade Paulo chama, ele trata isso, como morte espiritual, que é onde nós estamos condenados a viver uma vida incerta, fora do jardim, que ele cita, que é fora das bênçãos de Deus. E às vezes, alguém pode entender que, beleza, então se Deus está separado de mim, eu posso entender que Deus está neutro. Então, beleza, eu não tenho acesso às bênçãos, mas eu posso viver minha vida aqui inerte a Deus. E não é assim. Estar separado de Deus, a ausência de Deus, é algo muito pesado para a vida do ser humano. Estar ausente de Deus não significa não só não receber as bênçãos dele, mas significa estar condenado, como a gente diz, que é o principal ponto que o cristão deve buscar, a livração dessa condenação. E também a natureza de Deus, tudo aquilo que Deus criou, ela é afetada pelo pecado e afeta os homens também. Alguém vai ler para mim Romanos... esse eu leio, esse tem aqui. Romanos 1,18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, além da pessoa estar separada de Deus e estar com essa barreira que separa Deus da pessoa, não pode ser entendido que essa pessoa simplesmente está neutra ou inerte a Deus. Por quê? Porque a ira de Deus se manifesta sobre as pessoas que estão separadas dele. E aí, de várias formas. Seja aqui na terra e, por fim, a pior de todas, a ira de Deus é estabelecida na condenação eterna e na morte espiritual dessa pessoa. E pecadores não convertidos não podem esperar um futuro melhor para a vida delas, porque o que vem depois de tudo isso que nós citamos é a condenação eterna, é a morte. Em Romanos 6:23, texto muito conhecido, diz que o salário do pecado é a morte. E receber pena de morte pelos seus pecados é o único destino que aguarda os pecadores sem Cristo perante a justiça de Deus. Quando ele trata dessa questão de receber a pena de morte, ele fala que se fosse simplesmente morrer, seria algo simples e cabível a qualquer um, né? Acabou a vida, morri por causa do pecado e acabou aqui. Mas não é assim. Nós sabemos que a pessoa morre, recebe a morte física e depois existe a morte espiritual com a ausência de Deus, onde é tratado na Bíblia, e nós chamamos de inferno, para o fogo eterno que a Bíblia trata. E o autor diz assim: a Bíblia afirma explicitamente a existência de um inferno. Evidentemente que não é aquele lugar pitoresco das imaginações medievais, onde o diabo com um tridente atormenta os pecadores dentro de um caldeirão. A Bíblia não diz que o diabo está no inferno, muito menos que ele é o senhor do inferno. O diabo está na terra, como explicado em Apocalipse 12:12. O inferno é uma espécie de calabouço do palácio de Deus. Deus também é o senhor do inferno, Apocalipse 1:18.
pois para lá são enviados todos aqueles que rejeitam a salvação em Cristo e permanecem vivendo em seus pecados. Então, ele traz alusão ao que a gente vê normalmente, o diabo defendendo o inferno, o diabo como comandante do inferno, e na verdade não é assim, quem comanda lá também é Deus. Nada, em nenhum lugar de nada está fora do controle de Deus. E as pessoas que vão para lá juntamente com Satanás vão sofrer as coisas que estão inerentes ao pecado. E aí, nós vamos entrar agora no terceiro ponto, que é entendendo a maravilhosa graça de Deus que salva o perdido. Deus, aí é um ponto interessantíssimo, que diante de todo o pecado que nós citamos, de todo aquele erro que o homem tem, quem toma a iniciativa da salvação do próprio pecador é Deus, e não nós. Então, nós que estamos separados de Deus, nós que somos pecadores, nós que fomos contra a natureza de Deus, ainda assim, quem toma a iniciativa de nos salvar é Deus, isso parte dele. Quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, Deus poderia simplesmente ter matado eles e condenado e acabou ali a história, já que isso foi contra a natureza dele. Mas não, ele chamou Adão, chamou Eva, como é da nossa natureza, Adão e Eva tentaram fugir da presença de Deus, porque é isso que nós fazemos. Quando Deus aparece para nós, nos chama por causa do nosso pecado, a primeira atitude do ser humano é tentar fugir dessa presença de Deus, mas Deus chama eles e fala, olha, por causa do seu pecado, você vai sofrer isso aqui, você vai sofrer tudo isso, mas eu vou enviar o meu filho e ele vai salvar vocês. Do teu ventre vai nascer um menino, do ventre da sua geração vai nascer um menino que vai salvar todos vocês. Ou seja, até a questão da salvação, isso partiu de Deus e não de nós mesmos. Porque por nós mesmos nós teríamos feito igual, e nós fazemos isso, igual Adão e Eva. A gente tenta fugir da presença de Deus. E Ele é que nos chama para essa restauração. Os homens nunca estão ansiosos para encontrar Deus. Você nunca vai encontrar alguém que está perdido no mundo, que ainda não é convertida, que ainda não entende a salvação, que está ansiosa por encontrar Deus e mudar a sua vida. Normalmente você está encontrando pessoas que estão fugindo de Deus, que estão tentando a vida fora dos caminhos de Deus, e aí Deus é que chama essa pessoa para ser resgatada. O autor fala assim, somente quando sentimos a nua e crua realidade do nosso pecado, é que podemos entender o mais conhecido versículo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, a partir disso, a Bíblia trata que ele amou os rebeldes, amou os blasfemos, amou os pecadores, de modo geral. Por quê? Porque o seu Filho veio e morreu a morte que nós tínhamos que morrer para poder salvar essas pessoas que são... Essas pessoas nós, né? Que somos pecadores, que estávamos com a barreira que a gente citou no capítulo anterior, diante de Deus. E aí alguém vai ler para mim 1 Pedro 3:18. E alguém vai ler 1 Pedro 2:24. Já leu os dois para não ter que andar. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. O 24 aqui. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, nós temos uma humanidade pecadora, que estava separada de Deus, com um abismo entre nós e Deus, que a gente leu lá em Isaías, que o nosso pecado fazia essa separação. E aí Deus manda o seu Filho santo, sem pecado, que viveu na terra sem pecado como um homem, e ele morre por nós, pagando o preço do pecado de toda a humanidade. E vence a morte porque ele não tinha pecado. A morte não poderia vencer Jesus jamais. Então, na verdade, quando ele veio, ele já era vencedor sobre a morte.
Ele já tinha vencido a morte. E ele morreu por nós, e através disso, todos aqueles que são pecadores têm acesso a Deus, têm acesso às bênçãos de Deus e têm acesso à salvação e livramento da condenação eterna. O Leandro Lima traz assim: a questão é bastante simples. A lei diz que todos os pecadores precisam ser condenados à morte por causa de seus pecados. Ezequiel 18:20. Deus não poderia perdoá-los pura e simplesmente, pois se ele fizesse isso, estaria anulando a sua própria lei. Só há um modo, portanto, de perdoar pecadores. Alguém precisa receber a punição no lugar deles. Esta é a função de Jesus. Por isso a morte de Jesus foi tão angustiante. Ele recebeu uma condenação que não era dele, ele ficou afastado de seu Pai. E por isso ele chorou amargamente. Eu falei isso aqui recentemente, que um dos principais pontos do sofrimento de Jesus não foram as chicotadas, não foram carregar a cruz, os pregos. Um dos principais pontos do sofrimento foi a ausência de Deus. Quando ele diz: por que me abandonaste? Esse foi um dos principais pontos do sofrimento de Jesus, porque ele sentiu essa separação que nós pecadores temos de Deus por causa do pecado. Com um detalhe: ele não tinha pecado. Cristo não tem pecado. E aí, nós entramos no texto de 2 Coríntios 5, 21, onde Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. E aí nós entramos no quarto ponto, que é o convertendo-me a Cristo de todo o coração. Quando a gente fala de conversão, é mudança de rota, é mudança de direção. Então é quando o cristão ele se arrepende verdadeiramente de todo o seu caminho, se arrepende da sua conduta, se arrepende dos seus pecados praticados contra Deus e vira-se para a verdadeira fé. Alguém vai ler para mim Marcos 1, 14 a 15. Júlio. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E aí nós voltamos novamente na questão do arrependei-vos. Quando nós falamos de pecadores, de pessoas que estão separadas de Deus, para a conversão, o principal ponto, e aquilo que a gente precisa fazer primeiramente, é o arrependimento de nossas vidas, o arrependimento dos nossos pecados. E o autor traz que isso não significa que a pessoa vai se arrepender, aceitou a Cristo, e a partir dali ele é crente e ele não precisa se arrepender mais. Ele fala que o arrependimento é algo constante na vida do cristão. Por quê? Porque o cristão continua pecando. Infelizmente a gente continua errando. Então o arrependimento é contínuo, não é algo que eu me arrependo e isso vai acontecer, eu vou me arrepender de toda a minha vida que eu tive antes do meu ponto de conversão, e a partir dali, com certeza eu vou ter uma mudança de rota, uma mudança de vida, mas ainda assim eu posso falhar, ainda assim eu posso errar. E aí, a partir dali, eu tenho que me arrepender novamente, pedir perdão para Deus por aquilo que eu fiz e continuar caminhando em sentido da salvação. Pedro proclamou isso nos mesmos termos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isso está em Atos 3,19. E Paulo e Silas também, em Atos 16,13. Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Alguém lê para mim João 1,12. É o penúltimo texto, gente. Eu acho. Tá baixo? Ah, tá. Eu tô levando. João 1,12. Quem vai ler? Anderson. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Olha a diferença que a gente tem no texto de quando a gente está falando de pecadores que estão separados de Deus, onde o pecado faz uma separação enorme de Deus, de pessoas que estão fadadas a serem condenadas para a morte eterna. E aí nós chegamos agora e fala que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Olha a diferença que existe, o abismo que existe entre quando nós estamos em pecado diante de Deus e quando nós somos salvos pelo seu Filho, nós aceitamos isso e arrependemos de nossos pecados. E aí a gente precisa entender que isso não é apenas um ritual, a questão de arrepender. Não é eu falar, eu vir aqui na frente, faz um apelo, a galera vem aqui para frente, ou chega presbítero e ora com a pessoa, e a pessoa ora e chora e se arrepende, e daqui a 2 dias ela nem esquece daquilo que aconteceu. Isso não é um ritual de arrependimento. Na verdade, isso é muito mais interior do que exterior. O exterior, na verdade, que a gente faz, é só a pública profissão de fé, onde a pessoa afirma aos homens que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador e é batizado. Mas a mudança, de fato, acontece no interior, quando a pessoa decide ter a mudança de vida. Claro que isso tocado pelo Espírito Santo, não é uma decisão que vem dela. Ela decide ter a mudança de vida, ela se arrepende daquilo que ela fez, e a partir dali, diante desse arrependimento sincero que acontece internamente em sua vida, a partir dali, ele começa a viver de forma correta diante de Deus e é chamado de filho de Deus. Então, a salvação ela é concedida quando entendemos nossos pecados e a condenação verdadeira deles. Compreendemos a graça divina, demonstramos sincero arrependimento diante de Deus e dos homens e cremos de todo o coração na salvação de Jesus Cristo e o que Ele proporcionou para nós. E aí o último texto, Atos 8, 37. Quem vai ler? Júlio, de novo. Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, feito o ponto de arrependimento, cremos em Cristo Jesus, isso gera um marco na nossa vida. A partir dali que nós cremos nisso verdadeiramente, internamente, na nossa mente, no nosso coração, o Espírito Santo passa a nos conduzir em uma verdadeira mudança de vida. Muitas vezes essa mudança não é na hora, muitas vezes nós vamos passar a vida inteira lutando contra as mudanças que acontecem na nossa conversão. Por quê? Porque o pecado bate à porta, as tentações batem à porta nossa, do cristão, e nós vivemos a vida inteira em luta contra o pecado. É luta mesmo contra o pecado. E aí o autor traz assim: isso significa que podemos olhar para o momento em que nos arrependemos e cremos como nosso momento de nossa salvação, como a hora do nosso novo nascimento. Por outro lado, arrependimento e fé serão elementos contínuos em nossa vida, pois eles nos acompanharão por todos os dias até o momento de adentrarmos no reino celestial. Então, pessoal, nós passamos por 4 pontos nessa lição. Chama Como Ser Salvo, Como Posso Ser Salvo. O primeiro, nós reconhecemos o nosso pecado, entendemos que somos pecadores. O segundo ponto, nós entendemos quais consequências esse pecado trouxe para nós, que é a separação que ele traz entre nós e Deus, e a condenação que nós tínhamos diante desse pecado. Em terceiro, nós entendemos qual foi a maravilhosa graça de Deus enviando o seu Cristo para morrer por nós. E, por último, como nós nos convertemos a Deus e qual a consequência dessa conversão. Próxima lição, domingo que vem, vai ser o que significa dizer estou salvo. Eu acho que vai ser o Jota que vai dar aula. Não é? O Jota vai dar aula, o que significa dizer estou salvo, diante de tudo aquilo que a gente entendeu hoje, de como acontece a salvação, de como acontece a necessidade de salvação
e como nós nos arrependemos de nossos pecados. Agora vem o que significa dizer estou salvo. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, alguma fala a respeito dessa lição? Fala, meu irmão. Então, eu tenho uma dúvida, eu acho que vai ser abordado durante o curso, mas assim, como é que fica tudo isso que a gente conversou agora e tal, com relação à doutrina da predestinação e eleição? É uma coisa que me traz uma certa inquietação, mas que você puder dar uma palhinha para a gente. Logo no começo assim? Já vai entrar nisso? Bom, o primeiro ponto para a gente entender a predestinação vai naquilo que eu falei no ponto 2 ou no primeiro, se não me engano. Na verdade, no terceiro ponto, que é entendendo a maravilhosa graça de Deus. Naquilo que depende de nós, nós sempre fugiremos de Deus. Aquilo que ele citou lá de Adão e Eva, quando Deus surge no jardim e pergunta, mesmo sabendo, Deus sabia onde estava Adão e Eva, onde estão vocês? E aí eles estavam escondidos de Deus. E é essa, claro que isso é uma alusão ao que nós fazemos, mas é essa primeira coisa que a gente faz, é tentar fugir de Deus. É tentar fugir. Porque, por nossa natureza humana, nós sempre buscaremos aquilo que é errado. Por nossa natureza humana, a gente sempre vai fazer o que é errado e buscar aquilo que não é certo. Então, por isso que existe uma luta contra o pecado. Caso a nossa vontade fosse a principal vontade que nos fizéssemos ir até Deus, nós não teríamos luta contra o pecado. Porque a nossa vontade simplesmente anularia a ideia do pecado e fala, não, eu quero Deus aqui e o pecado não vai me afetar em nada. Mas não, nós temos que ficar, e às vezes a gente ainda cai. Além da gente lutar, a gente ainda cai no pecado. Justo porque a nossa natureza vai contra tudo o que é de Deus, por causa do pecado que habita em nós. Então, se a nossa natureza não nos leva a Deus, qual que é a forma que nós temos de ir até Deus? É quando Deus, Ele mesmo pegou o seu filho e falou, olha, eu preciso que alguém cumpra a morte, então eu vou enviar o meu filho, não fomos nós que pedimos para Deus enviar o filho dele para nos salvar, Ele que gerou o filho dele para poder morrer por nós em nosso lugar, e a partir daí, ele fala, agora eu escolho quem serão os meus salvos. Então, não vai dar para falar muito, que eu vou entrar em 3 lições para frente aqui, mas é basicamente isso. Se fosse depender de nós, e a gente falar que todo mundo tem acesso à salvação, eu estaria falando que não foi Deus que escolheu Cristo para morrer por nós. Se depende de nós, não teria sentido a morte de Cristo, porque seria por alguma coisa que nós fizemos, e não é. E se dependesse de nós sempre buscaríamos o pecado e não buscaria a Deus, por causa de nossa natureza pecaminosa. Mas a gente vai entrar muito mais a fundo nisso, em próximas lições. Acredito que na próxima já fala um pouco, né, Jota? Eu acho que já, né? Mas é basicamente por esse rumo aí. Porque se dependesse de nós, a gente jamais buscaria a Deus de forma correta. Mais alguma pergunta? Alguma coisa? 4 perguntas? Não, já estou encerrando. Vamos orar mais uma vez então, meus irmãos? Senhor, obrigado por este tempo que tivemos diante de Tua presença. Obrigado, Senhor, por estes irmãos dispostos a aprender da Tua palavra, a entendermos, Senhor, como fomos salvos pelo Senhor, a entendermos a Tua maravilhosa graça. Mesmo sendo imerecedores, Senhor, dessa graça, o Senhor nos amou de tal maneira que mandou o Seu Filho Santo para morrer por nós. Obrigado, Senhor, por ter este carinho conosco, por ter este amor para conosco e nos livrar da condenação eterna que era preparada para nós e que essa sim nós merecíamos, meu Deus. Obrigado por isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Tem para beber água agora, pastor? Beber água e no banheiro, daqui a pouco a gente volta.